a fase pré-UPP, tá? Todas essas colocações nós teríamos que refazer se considerarmos 2008 para cá. Mas as milícias ainda atuam muito no Rio de Janeiro. Embora mais de 1.000 milicianos tenham sido presos de 2007 para cá. Livram as comunidades das guerras de facção, que elas estão o tempo todo se digladiando, e livram as comunidades dos roubos, furtos, violência doméstica e outros delitos. Ou seja, eles, com uma série de violências e irregularidades, eles usam esse capital, né, de sedução para poder conseguir se estabelecer e lucrar com tudo isso. Pode passar. Prejuízos mais visíveis. As comunidades ficam sob o julgo de força de pessoas não instituídas legalmente. Vários serviços locais, como a distribuição de gás, táxi, ou os irregulares de transporte, vans, topics, a exploração de venda de bens móveis e imóveis passam ao forçado monopólio dos grupos. Algumas modalidades criminosas, como o furto de imagem de TV a cabo, são inauguradas, ou simplesmente passam ao poder dos grupos. Porque quem começou com esse negócio de explorar algo diferente do tráfico dentro das favelas foram as milícias. Só que o traficante aprendeu e passou a fazer a mesma coisa. Pode passar. Pendengas, litígios e uma série de conflitos que devem ser objeto de apreciação judicial regular, consoante os estatutos jurídicos do país, acabam sendo resolvidos nas favelas, muitas vezes contra a vontade dos litigantes, à força pelos grupos. A democracia das representações, em especial as associações de moradores, ficam sujeitas às pressões do grupo, nos seus interesses, igualmente como ocorre nas comunidades onde existe o tráfico armado. Pode passar. Solução para o problema. Nós já estamos chegando ao fim. Bem, para um pouquinho, aí vamos considerar isso aqui, porque eu vou falar na solução, mas eu não vou falar nas unidades de polícia pacificadora. Seria algo extenso demais, complexo demais. E penso que, no futuro, as senhoras e os senhores terão toda a chance de conhecer. A política cuja aposta fiz a minha vida inteira. Desde que o problema se tornou visível para mim, de que nós tínhamos uma questão de território e guerra, eu disse, nós temos que ousar uma política que vai solicitar uma semântica nova, pacificação, que os governantes não querem, porque falar de pacificação é falar da gravidade do problema. Então, mas nós precisamos retomar e ocupar pelo Estado os territórios que hoje são dominados pelos traficantes e pelas milícias. Aí, sim, apreender seus arsenais, prender e julgar seus membros. E libertar psicologicamente as populações dominadas pela criação de um ambiente pacífico, propício às escolhas legítimas e proclamação das diferenças. Porque destruir o traficante é burrice. Nós temos que desconstruir a sua ideologia de ódio e dominação. Mas para desconstruir a sua ideologia de ódio e dominação, nós temos que ter a força primeiro. Quando entramos num processo de pacificação numa favela, os serviços entram no momento seguinte. Já tem que entrar limpando o lixo de cara, reorganizando tudo, para que os costumes possam ser reorganizados e com fundamento nos interesses da população. Então, aprender seus arsenais, libertar psicologicamente. Essa retomada não pode ser uma mera ocupação. É muito pouco. Se nós entrássemos na favela e não houvesse mais serviço nenhum, talvez instalássemos apenas um estado policial. Então, é preciso muito mais que isso. Por isso que a gente vê pensadores hoje, mais à direita, mais à esquerda, se unindo neste protocolo de entendimento, de que aquela política de pacificação
uns dizendo que resolveram praticamente tudo, os outros dizendo que não resolveram, não resolveu tudo, mas resolveu muita coisa e é muito melhor do que nós tínhamos no passado. Consolidação da ordem, tranquilidade pública e paz social nas áreas afetadas, com o Estado em plena posse do monopólio da força para uso moderado, progressivo e com respeito aos valores de cidadania. Pode passar. Eu vou, a partir de agora, exibir algumas imagens, não serão muitas, para não cansá-lo. A maior parte da operação que nós fizemos na Vila Cruzeiro e no Complexo do Alemão, naquela semana de 21 de novembro a 28, começou num domingo e terminou num domingo, que é a semana que eu acredito que o tráfico deu o maior tiro no pé em toda a sua existência. Porque os traficantes, principalmente o Comando Vermelho, a grande estrutura de poder do crime coletivizado no Rio, acreditavam que nós poderíamos tomar todos os seus territórios satélite, suas pequenas luas, mas nós não conseguiríamos jamais conseguiríamos tomar o seu sol, seu centro irradiador de ideologia, de poder, onde eles tinham centenas de armas de guerra, onde eles possuíam estoques de droga para sobrevivência, pelo menos dali do grupo, por um ano. Nós tiramos em uma semana 36 toneladas só do Complexo do Alemão. Aliás, minto, do Complexo da Vila, porque formam, na realidade, um complexo só. 500 e poucas armas, fuzis, 136 fuzis, se eu não me lembro, em uma semana. Então, para que as senhoras e os senhores tenham bem a noção disso. Daqueles caminhões ali, foram 11 caminhões, eu lembro bem. Tá? Então, eu fiz questão de colocar aquela imagem. E observem, aqui no quartel da Polícia Militar, o que nós temos ali, o Corpo de Fuzileiros Navais. Aliás, não sei se alguém daqui, provavelmente sim, né? Acompanhou a novela que encerrou agora, né? Avenida Brasil. Eu assisti praticamente todos os capítulos que eu não assistia, que eu não pude, né? Foi uma novela espetacular. Alguém aqui assistiu? Os policiais não levantaram o braço, eu tenho certeza que assistiram a Avenida Brasil. A novela foi substituída por uma outra com grande responsabilidade, né, de manter a audiência, e que exibe justamente o problema lá do resgate da Vila Cruzeiro, do Complexo do Alemão. E eu penso que, com todo o respeito ao Exército, o Exército fez um trabalho maravilhoso, espetacular durante 1 ano e acho que 8 meses que manteve a ocupação. Mas tem uma força militar que deveria ter sido evidenciada naquele trabalho, além das polícias que verdadeiramente resgataram o território, que é o Corpo de Fuzileiros da Marinha de Guerra do Brasil. Porque a força de incursão, tanto na Vila Cruzeiro e no Complexo do Alemão, foi do Corpo de Fuzileiros Navais. Nós usamos seus Clanfs, seus M113, seus carros piranha e seus soldados. Tá? E, em momento algum, a gente vê uma referência ao Corpo de Fuzileiros Navais, que emprestou sua carne, seu sangue para aquele combate, inclusive com fuzileiros feridos. O Joani, um cabo fuzileiro, se feriu na boca na hora do combate, ele sangrava muito, e eu pedi para que ele fosse costurado dentro do blindado e falei: você tem condições de continuar tocando o seu blindado? E o sim, senhor dele foi de uma tal maneira que parecia que ele tinha recebido uma medalha e não um ferimento, de tamanha vontade de luta. Eu recebi ligações, eu já estou chegando ao fim, já deve estar quase 1 hora de apresentação, mas eu recebi ligações de 5 comandantes gerais. Renato me ligou: Mário Sérgio, o que você precisa? Renato era o comandante geral aqui, né? Mudou agora. Legal. Pô, Renato, olha, o que você tem? Olha, eu tenho efetivo, eu tenho tropa, o que você precisar, eu tenho médico, colocou à nossa disposição. O comandante-geral do Mato Grosso, o Faria, me ligou, do Mato Grosso do Sul. O da Bahia, o comandante da Bahia, ele queria vir, Mascarenha: Mário Sérgio, tu quer que eu vá para você ir com o Rio de Janeiro? Eu falei: Mascarenha, olha, se for preciso, eu quero que você venha sim. Do Espírito Santo ligou para mim. O Mascarenha, se alguém
teve a oportunidade de conhecer o grande coronel Mascarenhas. Ele queria vir pessoalmente. Ligou uma tenente da Polícia Militar de São Paulo, uma tenente médica, né, um cabo da Polícia Militar do Amazonas. Bom, então, vamos passar rapidamente as imagens para encerrar. Armamento, eu destaquei aquele ali porque chegou a ser engraçado quando nós encontramos essa arma aí. Ficamos na dúvida, isso ainda funciona, né? Mas na dúvida, melhor tirá-la logo de lá. Pode passar. Aquela fuga de 200 traficantes, disseram, não prenderam ninguém, fugiu todo mundo. Não foi bem assim, não. Nos primeiros dias, logo nos 2 dias, nós tínhamos prendido cerca de 30. Ali nós temos a Sandra Sapatão, Lambari, o outro, esqueci o nome, que eram poderes da favela. Poderes do crime. Pode passar. Esse é o Zeu, matador do jornalista Tim Lopes, que se entregou, cercado, não quis entrar em confronto. O Zeu, ele é um deles, né? O Zeu, na realidade, não matou o Tim Lopes sozinho. Há outras pessoas envolvidas, alguns já estavam presos. Pode passar. Eu fiz questão de botar essa fotografia aqui, porque aquele coronel que está do meu lado, está sentado aqui na frente, é o coronel Lima Castro, e ele está ali com uma cara de sono, porque ele ficou todo esse tempo, ele virou madrugadas, né, nós tínhamos a necessidade de falar para o mundo, ele domina idiomas, e o coronel Lima Castro, ele tinha que falar de dia, ele tinha que falar na madrugada, estar nos canais de televisão, e aí já era no dia seguinte o resgate do alemão, ele está ali bastante cansado ao meu lado. Pode passar. Eu botei essa imagem minha, porque, vamos dizer assim, marcou a minha vida. Eu tive que falar... A Polícia Militar ficou dividida em 2 grupos. As tropas especiais, cerca de 1.000 homens das tropas especiais, o Batalhão de Ações com Cães, o Batalhão de Operações Especiais, o BOP, eles foram para um lado. E eu fui para outro, com as tropas convencionais dos batalhões. E, em determinado momento, eu tinha que dizer algo para a minha tropa, e não tinha um alto-falante. Então, a maneira que eu encontrei foi de subir no blindado. E hoje eu utilizo essa imagem aí como capa do livro, porque eu também escrevi um livro sobre as ações do alemão. Pode passar. Neste momento, nós tínhamos ali cerca de 700 homens, todos com equipamento, munição, e alimentação e água individual para uma jornada de 48 horas. Pode passar. Já dentro da favela, com o general, eu convidei ele para conhecer o complexo do Alemão, o general Sadenberg, comandante da Brigada Paraquedista do Exército. Ele teve um papel fundamental. Ele fez um cerco tão bem feito que 2 traficantes tentaram fugir, o Branquinho e o Faustão, e não conseguiram. E trocaram tiros e foram baleados. Então, o Exército teve um papel fundamental através da sua Brigada de Infantaria Paraquedista. Pode passar também. Bom, aquele veículo virado ali, nós tínhamos dezenas nas favelas, ora virados pelos carros de combate, aliás, pelos carros de transporte de tropa, né? Carros de combate, mas de transporte de tropa. Mas aquele carro preto que está aí do lado, eu botei essa foto, que as senhoras e os senhores que assistiram à fuga naquele veículo devem estar lembrando, era um carro preto, foi aquele carro ali que nós recuperamos, tá? Dentro da favela. E se observarem, a gente fala favela, mas não são aquelas comunidades de estuque do passado, de zinco, não é nada disso não, é asfalto, alvenaria, tá? Prédios de 2, 3, 4, 5, na Rocinha tem de 10 andares, construídos sem cálculo, sem licença, sem nada disso. Pode passar. Um pouco do material apreendido, algumas armas, foram muitas quantidades, um pouco do material apreendido, isso ainda estava no início das apreensões, no pátio do 16º. Pode passar. São 2 jornalistas do Globo, eu não podia deixar. Inclusive, me perguntaram, coronel, pode dar essa apresentação para quem pedir? Eu falei, não pode, porque tem imagens que a gente não pode passar. Tá bom? Essa aqui, por exemplo, né, são 2 amigos até. Olha uma carinha de assustado, porque ali a bala estava voando. Tá? Muito tiro. Na entrada da Vila Cruzeiro, e a situação dos jornalistas. Pode passar, tem até... Bom, os Clanfs, carro lagarta anfíbio, que nós utilizamos. Teve um momento que os M113 não conseguiram mais passar, porque eles colocaram caminhões de entrega de mercadoria da Casa Bahia, caminhões muito pesados, que os Clanfs não conseguiam, que os M113 não conseguiam empurrar. Aí nós tivemos que usar o Clanf. Aí, né, como eu escrevo no livro, parecia que os blindados tinham sido construídos para aquela batalha,
porque eles ignoraram tudo, passaram em cima de absolutamente tudo. Eu acho que essa é a última imagem, né, Viviane? Eu sempre me emociono com isso, porque no dia seguinte, as crianças que não gostavam de chegar perto da gente, eles não podiam chegar porque os traficantes ficavam de olho neles. Isso aqui é dentro da Vila Cruzeiro, dentro do Alemão, na favela da Nova Brasília, um terreno que foi conquistado pelo 6º Batalhão. Aliás, cada batalhão comandado pelo seu coronel. Nas operações, todas as frações da Polícia Civil tinham delegados à frente. Todos os batalhões tinham seus coronéis à frente, e a gente tinha dificuldade, às vezes, de longe, de definir, de identificar, porque estavam todos armados com seus fuzis. Né? Essa é outra questão do Rio de Janeiro. O fuzil passou a ser a arma do policial. A radiopatrulha está de fuzil, o policial de trânsito teve um momento do policial. O homem que sai no reboque, ele desce para rebocar o carro com um fuzil nas costas. Isso é um absurdo. Um quadro de segurança pública onde um policial reboquista tem que estar com um fuzil. Bem, mas toda a nossa luta foi exatamente para resgatar o território e fazer uma segurança pública marcada principalmente pela tranquilidade pública e a paz social que os serviços policiais e todos os outros ligados à questão da segurança devem proporcionar para a população, principalmente essa população mais pobre, a população mais sofrida, que mora nesses grandes conglomerados pobres do Rio de Janeiro, as favelas, e viveram durante tantos anos a incerteza do dia seguinte. Eu encerro aqui agradecendo, se bem que ainda tem mais 2 fotografias, por favor. Tem as fotografias, esse é o meu livro atual, tá? Eu trouxe muito poucos, né? Acho que são 20 e poucos livros só, e se alguém tiver algum interesse, eu ainda vou permanecer mais algum tempo, em que eu conto o combate. Só que aí eu conto um pouquinho além daquilo que é público, né? Eu conto os bastidores, as minhas conversas com o governador, as incertezas, eu conto as brigas, né? Tem 2 capitães lá que resolvem parar o blindado para brigar, quase brigaram fisicamente. Então, essas coisas são as coisas que estão no livro, com autorização de todos, inclusive do governador. Um e-mail que eu troquei com ele, que é o de maior gravidade, ele me autorizou também a utilizar no livro, e são as coisas que estão no livro. Mas, por favor, volte ali. A Verdade da Tropa eu escrevi entre 92 e 95, só pude lançar em 2006. As editoras só se interessaram no meu livro quando lançaram o Elite da Tropa. Aí se interessaram no meu livro. Durante tantos anos eu fiquei procurando uma editora e ninguém tinha interesse. Aí saiu o Elite da Tropa, em meses depois o meu foi editado, com editoras já assim disputando o livro. Só que esse é o livro do pessimismo. É um livro que até eu me arrependo um pouco, porque eu ataquei, com algum respeito, algumas pessoas, e eu me arrependo tanto, porque acabei cometendo os mesmos erros no comando que aquelas pessoas que me antecederam cometeram também. Então, gente, volta ali no fim, por favor. Eu agradeço muito o convite que me foi dado, tão honroso, para vir a este estado que eu amo tanto, que tenho tanta identidade, que tenho tantos parentes. Vou visitar uma outra tia daqui a pouco, né, que produz uma comida que é incomparável, né, não tem nada igual à comida mineira. A gente, pelo menos uma vez por semana, a gente tem que ir a Maricá, e eu paro num restaurante de comida mineira. O meu gosto em relação a Minas só é duvidoso um pouquinho em relação à música, né, mas acho que o samba é uma música melhor, não é não? Mentira, eu não gosto de samba, eu sou um carioca paraguaio, eu gosto de música mineira. Gente, muito obrigado pela atenção, tá? Paz e bem para todos. Meu caro Coronel Mário Sérgio, eu queria, já orientado que fui pelo cerimonial, lamentavelmente não é possível o debate. Eu queria